Graça e paz, irmãos. Bom, no mês de janeiro, o Senhor me convidou para estar aqui trazendo a palavra. E fiquei pensando muito sobre o que compartilhar com vocês. E durante a minha juventude na igreja, eu ouvi 2 sermões que gravaram o meu coração e que eu não esqueci. E eu resolvi resgatar um deles hoje. Já não tenho todas as anotações, porque naquela época nem isso eu fazia. Mas o cerne daquela mensagem do pastor Natan Miska, que era um judeu convertido, me chamou muita atenção. Porque ele fez uma abordagem muito diferente do sacrifício de Isaac. E eu queria compartilhar com vocês aquilo que eu me lembro deles e aquilo que eu pude acrescentar na meditação que eu fiz nessa palavra. Então, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias ou acessarem as suas Bíblias. Gênesis 22, história bastante conhecida, texto bastante conhecido, mas que o Senhor pode nos trazer consolo e também nos acrescentar a nossa fé. Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho,
que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Amém e amém. Queridos, o Senhor chamou Abraão de Ur dos Caldeus, fazendo a ele uma promessa de lhe dar uma grande descendência. E Abraão, naquele período, contava com 75 anos de idade, o que não era muito incomum para os parâmetros da época. Porém, tinha um pequeno detalhe: a sua esposa era estéril. Abraão sai da sua cidade crendo nessa promessa de Deus. Porém, dizer que Abraão creu não quer dizer que Abraão cria o tempo todo. Que a sua fé era uma fé constante e inabalável. Abraão é para nós o pai da fé. Mas de uma fé que foi construída através de vários percalços. Quando Abraão tem que deixar Ur dos Caldeus, ele vai até Canaã, na terra de Canaã há fome. E quando ali há fome, ele desce para o Egito. E chegando no Egito, ele olha para Sara e diz assim: você é muito bonita. Se eu falar para esses homens que você é minha esposa, eles vão me matar por sua causa. Então Abraão combina com Sara uma meia-verdade, dizendo: diz para eles que nós somos irmãos. E eles eram irmãos por parte de pai. E isso Abraão faz no intuito de enganar a Faraó. E aí a minha pergunta é: se Abraão creu na promessa de Deus de ter uma grande descendência, se ele ainda não teve um filho, por que agora ele está com medo de dizer para Faraó que Sara é sua esposa? Por que ele está com medo de morrer? Se há uma promessa de Deus de que ele seria um grande povo, então por que ele precisou mentir? Mais adiante, no capítulo 15 de Gênesis, depois de uma grande vitória, quando Abraão liberta Ló, que havia sido levado escravo, Abraão se abate e Deus fala ao seu coração dizendo: não tenhas medo, Abraão, eu sou contigo, eu sou o seu escudo. E a resposta de Abraão foi assim: Senhor, o que tu me darás se eu não tenho um filho? E o herdeiro de tudo que eu tenho é um servo da minha casa. Mas Deus já havia feito a promessa. Ele já havia crido naquela promessa. Ele saiu da sua terra acreditando naquela promessa. E agora, nosso pai da fé coloca diante de Deus as suas dúvidas. Mais uma vez, nós podemos nos perguntar sobre a fé nas promessas de Deus. E não somente a fé nas promessas de Deus, mas também a fé nos meios que Deus tem para fazer cumprir as suas promessas. Deus reafirma então a sua promessa, dizendo para Abraão o seguinte: o teu herdeiro não será um servo da tua casa. O teu herdeiro será um filho gerado por ti. E aí no capítulo 16, como Sara ainda não havia lhe dado um filho, Abraão embarca na ideia de Sara de ter um filho através de Agar. Até que no capítulo 17, Deus aparece a Abraão e Abraão lhe faz um pedido. Deus, esse negócio de esperar um filho está muito complicado, então permita que Ismael seja o meu herdeiro. Vamos resolver logo essa fatura. Mas o Senhor responde a Abraão dizendo que a aliança dele seria com Isaque, um filho que Sara lhe daria.
No capítulo 20, mais uma vez Abraão teme em ser morto. Ele vai para Gerar, e lá então ele está na terra do rei Abimeleque. E por causa da beleza de Sara, com quase 90 anos, a gente brincava com um jovem, que as moças, quando chegassem no céu, Jesus estaria lá esperando, né, para recebê-las, e elas diziam: Senhor, cadê Absalão? E dizem que Absalão era muito bonito. Nós homens vamos querer conhecer Sara, porque com 90 anos, despertando esse medo. E mais uma vez Abraão mente, dizendo que Sara era sua meia, era sua irmã. Queridos, caso Abraão morresse antes de ter um filho, fosse de morte matada ou de morte morrida, como a gente costuma dizer, como Deus iria cumprir a sua promessa? Aqui eu preciso fazer uma pausa para mostrar que Abraão, em alguns momentos de sua vida, ainda não havia aprendido a confiar na providência de Deus. Ele ainda não havia confiado a Deus a responsabilidade de cumprir as suas promessas. E por não confiar na providência divina, Abraão recorria a muitos subterfúgios para facilitar o cumprimento da promessa. Crer, ter fé, é também saber que aquele que prometeu é poderoso para cumprir aquilo que ele falou. De que jeito? Não sei. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que tenha dito. Deus tem os seus meios de fazer com que a sua vontade se torne realidade, sem, no entanto, violar o espaço de liberdade que ele deu à sua criação. Eu não sei como equacionar a soberania de Deus e o livre-arbítrio, mas eu sei que Deus conduz o mundo e a humanidade através dessas duas realidades. Então Abraão, ele precisava não somente crer em Deus, mas ele também precisava crer na sua providência. O que nós podemos entender por providência divina? Deus é amor, diz a palavra. E é próprio do amor cuidar. É próprio do amor guiar. É próprio do amor conduzir e prevenir. E a providência de Deus nada mais significa do que o amor sábio e cuidadoso de Deus sobre as nossas vidas. Amor este que cria, que protege, que conserva e que transforma a história do mundo e das pessoas. É assim que Deus rege todas as coisas. Então, nesse caso, e por causa da providência de Deus, não há destino cego, não há acaso. Nós estamos no coração e nos braços de Deus. Suas mãos amorosas nos sustentam. E Ele é um Pai providente, santo e sábio. E em sua providência, Ele está em uma constante atividade, numa atividade permanente, cuidando de nós, e através desse cuidado, Ele cria e recria e dirige tudo para que estas coisas caminhem até a sua plenitude. Porém, Deus ele sempre se autolimita para poder se adaptar ao nosso ritmo. E assim permitir que as limitações de suas criaturas e também para permitir que as leis naturais com as quais ele rege o universo e a liberdade humana que ele concedeu sigam os seus caminhos. Essa é a fé na providência de Deus. Mas eu acho interessante poder reforçar mais uma vez que mesmo conduzindo tudo para uma finalidade definida, por sua vontade, Deus jamais retira a liberdade e a responsabilidade que
providência de Deus corrige a rota com a sua misericórdia e com a inspiração do Espírito Santo. Então nós sempre podemos ter, no meio do caos, a esperança, mesmo numa situação desesperadora, porque o amor providencial perdoa, corrige, refaz, recria o que foi desviado ou destruído pela ação. Se nós não cremos na providência divina, caímos nas garras da fatalidade, do destino, do acaso, da sorte, do azar, dos astros, dos espíritos. É a fé na providência divina que nos livra das preocupações exageradas, dos medos sem fundamento, das inseguranças, pois na luz da providência divina, tudo tem sentido e meta, e nada é por acaso. Assim, nós chegamos à cena de Abraão quando ele vai subir o Monte Moriá com Isaac. Ele põe a lenha nas costas do seu filho, leva o fogo e o cutelo na mão, e ele sobe. Isaac pergunta: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas e o cordeiro? E a resposta de Abraão foi: o Senhor proverá para si um cordeiro. Abraão não deu essa resposta como uma saída pela tangente. Abraão aprendeu a crer em Deus e a esperar em Deus e em sua providência os cumprimentos da sua promessa. Um detalhe que pode ter passado desapercebido na leitura do texto está na ordem que Abraão deu aos seus servos. Fiquem aqui, junto com os jumentos. Eu e o rapaz vamos até lá adorar. E havendo adorado, voltaremos. Ele não disse voltarei, ele disse voltaremos. Ele estava crendo que de uma forma ou de outra ele voltaria como menino. Mas e se ele sacrificasse ali um menino? E o menino não seria oferecido no altar? Abraão, finalmente, depois de tantas experiências, aprendeu a crer na providência. Aquele que havia feito a promessa é o único responsável em cumpri-la. Por isso, na galeria da fé, em Hebreus 11, diz que pela fé Abraão, quando foi colocado à prova, resolveu oferecer o seu filho em sacrifício, o seu filho unigênito, porque ele havia crido naquele que havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão iria sacrificar o seu filho, sabe por quê? Porque ele considerou que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo dentre os mortos. Deus tem uma promessa na vida desse jovem. E se Deus está mandando sacrificá-lo, eu vou sacrificá-lo. Porque Deus vai dar um jeito, Ele vai providenciar. A promessa é dele, Ele não pode falhar. Nem que para isso Ele tenha que ressuscitar o meu filho. Quando Abraão disse a Isaque: o Senhor proverá, não foi uma resposta retórica. Ele aprendeu a confiar e a esperar na providência divina. Ele acreditou que Deus mesmo poderia, inclusive, ressuscitar Isaque dentre os mortos. Então, com Abraão, nós aprendemos a confiar na providência de Deus, enquanto esperamos a ressurreição. Passados cerca de 2000 anos, um outro pai estava para sacrificar o seu único filho em sacrifício. E esse filho, no dia anterior, lá no horto do Getsemane, clamava pela providência de Deus. Jesus orava dizendo: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E a providência divina foi em outra direção, porque aquele filho foi entregue à morte pelo seu pai. No dia seguinte, Deus permitiu que o seu único filho subisse o monte do Calvário. Quase igual a Isaque. Quando Isaque levava a lenha, Jesus levava o lenho da cruz. O Filho unigênito de Deus
era o cordeiro que Deus havia de prover para si e que foi mencionado por Abraão. O cordeiro que Deus haveria de prover para si não foi aquele que Abraão encontra enroscado pelos chifres. O cordeiro de Deus que Deus havia de prover para si era o próprio Cristo, porque o sacrifício de Isaac não salvaria a humanidade, mas o sacrifício de Cristo sim. Por isso Isaac é o tipo de Cristo no Antigo Testamento. Deus não iria providenciar outro cordeiro além do Cristo. Cristo não seria poupado da morte, mas ele iria ressuscitar dentre os mortos, como foi a fé que Abraão aprendeu a desenvolver lá no Monte Moriá. Então, se em Abraão nós aprendemos a crer na providência divina e a esperar a ressurreição, em Cristo nós temos tanto a providência quanto a ressurreição. Quanto à providência em Cristo, as Escrituras Sagradas já nos dizem em Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isso é crer na providência divina. Isso é crer que o bem mais precioso Deus não poupou por mim. Então, tudo que me for necessário me virá graciosamente através do Cristo. Nós precisamos aprender a viver na luz da providência. E quanto à ressurreição, Jesus diz através da Sagrada Escritura: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, nessa manhã, eu dou glória a Deus. Porque em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós temos tanto a providência quanto a ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Porque a fé em Ti nos auxilia e nos ensina a crer que o Senhor tem a responsabilidade sobre as nossas vidas e que essa responsabilidade nós compartilhamos contigo, mas que, embora o meu coração faça planos, a resposta certa vem da boca do Senhor, porque através da Tua providência, o Senhor cria, o Senhor orienta, o Senhor corrige a história da minha vida. E mesmo eu, Senhor, com a minha liberdade e com a minha natureza caída, não sou forte o suficiente para frustrar os Teus planos e nem apagar as Tuas promessas sobre a minha vida. Ajuda-me, Senhor, a crer nos momentos de maior preocupação e desespero, a não me desesperar da Tua graça, porque ela sempre vem em nosso auxílio. Ensina-me, Senhor, a esperar e a crer. A porta de livramento e a mão do auxílio que vem através da Tua providência. E assim, ó Deus, que eu possa crescer em graça e confiança, sabendo que depois de tudo, de ser assistido pela Tua graça, no fim da vida, ainda haveremos de ressurgir eternamente, conforme tem sido a Tua promessa, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe.